de verdade me incomoda bastante, mas eu não tenho como dizer não para Deus. Não tenho como dizer não para Deus, porque eu já insisti com Ele em querer mudar, mas Ele não quer. E eu vou falar aquilo que logicamente Ele pôs no meu coração. Talvez, eu já estou avisando, irmão, porque talvez você se sinta você se sinta desconfortável diante do que eu vou falar. Mas, como disse Pedro, eu também vou dizer como Pedro: mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Mais importa agradar a Deus do que agradar você. Porque um dia eu vou prestar conta para Deus e não para você. Então, o Senhor me pôs aqui como profeta da palavra, para ensinar a palavra, para ensinar as pessoas o caminho do céu, para mostrar a direção, para poder inspirar você a servir a Cristo e para que você obedeça aos princípios de Deus. Porque uma coisa nós precisamos entender, que servir a Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Quando se diz livre-arbítrio, não diz respeito a que você pode fazer o que você quiser. Isso é uma interpretação errada da tua cabeça. Porque a palavra do Senhor, ela coloca normas e coloca regras de como nós devemos servir a Cristo. Então, irmãos, eu fui impactado por uma mensagem que eu vi esses tempos atrás, recentemente, um vídeo. Se eu não me engano, foi a Sueli que colocou, mandou para mim, de um coreano, de um pastor coreano falando aquilo que Deus já estava me incomodando. E aí aquilo ali simplesmente veio confirmar um pouco daquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. A gente como pastor, a gente que prepara o alimento, é como se a gente fosse cozinheiro, né? A receita é de Deus, mas é a gente que prepara o alimento para poder servir as pessoas comerem. Então muitas vezes Deus dá a receita para a gente fazer, mas na hora de você preparar, você fica assim: Deus, o Senhor não está apimentando demais essa comida? Deus, o Senhor não está colocando, olha, tempero demais nisso aqui? Não, isso aqui vai fazer mal para o povo. Isso aqui vai constranger as pessoas. Isso aqui é melhor o Senhor colocar um tempero mais suavezinho, para ficar mais fácil de ingerir. Mas, irmãos, o dono da receita não sou eu, o dono da receita é o Senhor. E o livro de receitas é a palavra. E o Espírito Santo tem falado no meu coração profundamente acerca dessas coisas. Que não é só conosco, não é só na nossa igreja, mas isso diz respeito às igrejas de Jesus. Mas logicamente eu estou pregando para você, que é a igreja do Jardim Cambuí. E essa mesma mensagem serve para todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, que estão servindo a Deus, que estão participando de cultos evangélicos. Então eu gostaria de trazer um esclarecimento, uma informação. E diante daquele vídeo que eu assisti, desse pastor coreano, eu tirei muita coisa dali e pus aqui, que não é minha, é dele, mas que serve, unindo aquilo que o Senhor já estava ministrando no meu coração. Então virou uma massa e virou uma comida para nós hoje à noite. Tudo aquilo que você escutar, não sou eu, é de Deus. Tudo aquilo que Deus falar no seu coração, não rejeite, mas guarde. A palavra do Senhor diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Porque as pessoas têm costume de endurecer o coração quando são abordadas. As pessoas têm o costume de ficar com raiva depois da mensagem que o pastor traz, depois daquilo que o pastor diz. Porque as pessoas julgam ser a palavra do pastor, quando na realidade o pastor é só um cozinheiro. A mensagem é de Deus. Então nós somos o povo de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Amém. Você é povo de Deus? Deus é o seu Deus? Amém? Amém? Jesus é o seu Salvador? Amém. Nós somos o povo de Deus? Amém.
Então o endereço é esse mesmo. O endereço somos nós. E o endereço é o nosso coração. Queridos, no texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Corinto acerca da ordem do culto, acerca de como as pessoas precisam proceder ou procederem diante de Deus. E como eu já disse aqui na igreja, todas as cartas que estão aqui na palavra, na Bíblia, elas estão ali porque um dia Deus precisou usar um apóstolo, Deus precisou usar um servo para poder enviar essa carta às igrejas, para que eles pudessem fazer a coisa correta, porque eles não estavam fazendo corretamente. Então, por exemplo, esse assunto ou vários assuntos que estão aqui na palavra, no livro de Coríntios, ele existe aqui por quê? Porque Paulo precisou escrever para a igreja de Corinto acerca da ordem do culto. Porque essa igreja estava cultuando a Deus de qualquer forma. As pessoas estavam se portando diante de Deus de qualquer jeito e achando que aquilo que eles estavam fazendo estava agradando a Deus, quando na realidade aquilo o Senhor não estava suportando. Então o que acontece? Deus usa o apóstolo Paulo para ele escrever e enviar as cartas, corrigindo, exortando, colocando a igreja no trilho. Porque é só dessa forma que Deus vai nos ouvir. Porque é só dessa forma que Deus vai trabalhar na nossa vida. Porque é só dessa forma que Deus vai operar milagres na nossa vida. Que Deus vai trazer abundância. Que Deus vai trazer prosperidade, tanto emocional, física, espiritual, financeira, em qualquer outra área. É só quando a igreja começar a trilhar os caminhos do Senhor e oferecer a Deus o que Ele é digno, é que o Senhor vai operar, é que as maravilhas vão acontecer. Então, queridos, diante dessa mensagem, eu estou aqui já preparando o teu coração, porque eu vou tocar em alguns assuntos e que isso possa te incomodar. Deus me ajude. E que Deus me ajude mesmo. Então é o seguinte, queridos, aqui Paulo estava falando aqui no versículo de número 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possam também instruir os outros. Paulo está falando aqui na ordem do culto, na questão das pessoas estarem cultuando a Deus, do falar em línguas estranhas, do dom de profecia. Ele estava colocando e ajustando as pessoas nos seus devidos lugares. E ele estava dizendo e ensinando a necessidade da profecia, do ensino, a necessidade de trazer o alimento espiritual para aquelas vidas. Se todo mundo falasse em língua estranha, os indoutos, aqueles que estavam se chegando, nunca entenderiam. E pelo contrário, todo mundo ia achar que a igreja estava maluca. E talvez muitos que venham aqui, quando a gente começa a sentir o poder de Deus, talvez considere a gente meio doido. Por quê? Nós falamos outras línguas que eles não entendem. A gente tem os nossos trejeitos de adorar, de glorificar. Uns choram, uns pulam, uns saltam, uns caem no chão, outros falam em língua estranha, enfim, uns profetizam. Então é dessa forma que a gente serve a Deus. Mas eu gostaria que, eu não vou pregar sobre esse texto, eu não vou esmiuçar sobre profecia nem língua estranha, mas o que eu quero simplesmente é utilizar esse capítulo 14 para falar com você a respeito da ordem do culto. E você vai notar que aquilo que eu estou falando está acontecendo já agora. Você vai ver como eu digo. Então, o seguinte, irmãos. Por exemplo, na Índia, o culto dura cerca de 5 horas. Na Índia, o culto dura quantas horas? 5 horas, irmão. Mas ninguém se move durante o culto. Sabe o que é 5 horas adorando a Deus, ouvindo a mensagem de Deus e ninguém se movendo dentro da igreja? Mas aqui na nossa igreja ou nas igrejas do Senhor, com menos de 30 minutos, as pessoas já estão sendo levadas a se movimentar dentro da igreja. É o
ministro começar, fala o culto falando boa noite, as pessoas já começam a se locomover dentro da igreja, já começam a se levantar, já começam a ficar incomodadas. Na Índia, 5 horas sem sair do lugar. Nas nossas igrejas, nos nossos cultos, 2 horas é demais. A gente não suporta. Então vai prestando atenção no recado de Deus. Vou ler bastante. Então as pessoas, elas não entendem, irmãos. As pessoas não entendem de que Deus está no culto, de que Deus está no meio daquilo que nós estamos oferecendo para Ele. Porque se Deus não estivesse aqui, para que a gente ia oferecer culto? Qual seria o objetivo da igreja cultuar a Deus, se Ele nem ia ver, se Ele nem estaria presente naquilo que a gente está oferecendo? Que sentido teria isso? Então, nós precisamos compreender, irmãos, que Deus está no meio do culto, e de que Deus está ouvindo, por exemplo, a nossa oração, e de que Deus está ouvindo o nosso louvor. Nós precisamos ter um entendimento, irmãos, de que o Senhor pode receber, ou então o Senhor pode rejeitar o nosso culto. E o que está faltando entendimento nas pessoas que cultuam a Deus é isso. É entender que o culto não é para Ele, que o culto é para Deus. Outra coisa, as pessoas vão chegando na igreja qualquer horário. As pessoas chegam na igreja a hora que quer. Como se Deus, que está presente no culto, tivesse a obrigação de te esperar chegar para você falar alguma coisa para Ele, para você oferecer adoração e louvor. É mais ou menos assim, como se Deus precisasse de você e você fosse Deus. Então as pessoas chegam a qualquer hora no culto, chegam a hora que quer, andam para cima e para baixo do jeito que querem, vão embora quando desejam ir, e ninguém pode falar nada, porque se falar está errado, porque se o pastor questionar, ele é do diabo. Isso a gente enxerga, não um dia, a gente enxerga dentro das igrejas muitos dias, todos os dias praticamente. E eu já fui em igreja, irmãos, que dá desespero de você ficar dentro da igreja, de tanto que as pessoas andam dentro do culto, de tanto que as pessoas se levantam, de tanto que as pessoas conversam, de algazarra que é no meio do culto a Deus. Parece mais salão de baile é mais quieto do que dentro das igrejas. E eu não estou falando que as igrejas não ficam quietas por causa do poder de Deus, não, porque as pessoas estão glorificando, não, porque isso está ficando raro dentro das igrejas. As pessoas não sabem nem o que falar para Deus, mas é porque as pessoas conversam o tempo inteiro, porque as pessoas andam o tempo inteiro, porque as pessoas têm coisas mais importantes para fazer do que cultuar a Deus, e se esquecem que Deus está presente. E se esquecem de que tudo que ela está fazendo, Deus está analisando. Então nós precisamos entender, irmãos, que o culto é para Deus. E eu preciso estar lá como compromisso para servir a Deus naquele determinado período, naquele determinado tempo. É reverência isso. É respeito isso. E nós estamos cultuando a Deus desse jeito, de qualquer forma, e achando que Deus está nos recebendo, e achando que Deus está nos aplaudindo, achando que o Senhor está sendo conivente com aquilo que nós estamos oferecendo para Ele. Outra coisa, as pessoas têm necessidades fisiológicas, todo mundo tem. Ninguém aqui é robô. Todos nós temos necessidades fisiológicas, irmãos, mas é impressionante a quantidade de pessoas que precisam ir ao banheiro na hora do culto. Todo mundo fica com bexiga solta.
fazendo ou falando, me entenda muito bem, das pessoas que têm necessidades especiais para isso. Porque existem pessoas que precisam. E eu não estou falando dessas pessoas. Eu fico ali, eu chego, irmãos. Eu chego e fico ali, preparando para o culto, arrumando tudo para o culto. E ali é banheiro do lado. O tanto de gente que passa para pegar água, o tanto de gente que passa para ir no banheiro e passam desse jeito, tipo assim, olhando para tudo, para ganhar tempo, para o culto acabar logo, para ele não precisar falar nada para Deus. Ou para o dirigente não precisar falar assim, vamos orar, vamos ler a Bíblia, mas vem para passar tempo e vem contando os passos. Fora aqueles que entram dentro do banheiro, sentam no vaso, não faz nada e fica lá esperando o tempo passar, porque nós já vimos isso. Esse é o culto que nós estamos oferecendo para Deus. Esse é o tipo de coisa que Deus quer receber. É isso, irmão. Então todos nós temos necessidades fisiológicas. Mas, querido, você pode muito bem se preparar antes de começar a cultuar a Deus, para você depois ficar no culto e participar do culto e oferecer o seu culto racional ao Senhor. Sem precisar ficar se levantando, sem precisar ficar enrolando no banheiro, sem precisar ficar tomando água. Tem gente que nem gosta de água. Tem gente que durante o culto, nós já contamos, irmãos, gasta 10 copos. 10 copos descartáveis por culto, com a mesma pessoa. Você acha que isso é normal? Você acha que tem gente que veio do deserto do Saara e precisa tomar litros e litros de água? Parece que a gente vem cultuar a Deus, irmãos, nós estamos indo para uma maratona. Parece que a gente vem cultuar a Deus, nós estamos indo para a academia. Nem na academia a gente toma tanta água assim. E é tanta gente tomando água que faz ter fila. Misericórdia. Misericórdia. Então, nós estamos vendo esse tipo de coisas, irmãos, no meio do culto. E as pessoas estão dizendo, eu vim cultuar a Deus. Eu vim louvar o Senhor. Outras coisas, irmãos, outra coisa muito importante que me incomoda, sempre me incomodou e incomoda muitos pastores. São as roupas das pessoas que vêm cultuar a Deus. As pessoas que são os crentes vestem roupas para vir para o culto, irmãos, e não deveria colocar essa roupa nem para ir para o clube, mas para cultuar a Deus serve. Para cultuar a Deus serve. Coloca o chinelo de dedo, que a gente tem costume de colocar depois do banho, enfia no dedo e vem para a igreja. Coloca a camiseta que está acostumada a colocar para jogar futebol e vem o subacão para cultuar a Deus. Coloca a bermuda que se coloca para ir para o churrasco com os amigos, vem na hora do culto de bermuda para a igreja. Se deixasse, tinha de short. Estou cultuando a Deus. Vamos lá, galera. Vamos servir a Deus, está calor. Que Deus é esse que nós estamos indo cultuar? Que tipo de Deus é esse que você está achando que você vai? Que Deus é esse que é digno de qualquer porcaria? Não é o meu Deus. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que eu conheço. Pessoas que colocam shortinho, mostram até as partes baixas quando se sentam. Estou cultuando a Deus. Irmãs colocam blusinhas, salientam os seus seios e fica tudo aí mostrando, achando que os irmãos vão dar glória a Deus. E querem que os irmãos deem glória a Deus. E isso é o culto das pessoas. E lá vem o povo, e lá vem todo mundo, né? Cultuar Jesus. Eu fico pensando, irmão, como é que você se sente bem diante de Deus? Deixa eu perguntar uma coisa. Você conhece Deus? Vocês conhecem a Deus? Quem já leu a Bíblia? Quem já escutou o Espírito Santo falar no coração?
Porque não é possível, irmão, você que conheceu Jesus e ainda, irmão, tem esse tipo de mente. Não é possível que você consegue viver desse jeito. Talvez você esteja olhando para mim e falando: pastor, isso, larga de ser museu, larga de ser arcaico, larga de ser antigo, larga de ser retrógrado. Você não acha que o senhor está muito comunista, não? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O evangelho é radical. O evangelho de Jesus é radical. Ou você muda de vida, ou não mudou. Ou você cultua a Deus como tem que ser, ou você não está cultuando a Deus. Ou você aprende a honrar a Deus como Ele merece, ou você não está honrando a Deus. Ou a gente aprende a servir a Deus como Ele merece, ou então, irmãos, você simplesmente vai vir para um clube. Para um clube. Outra coisa, na pregação da palavra, irmãos, o que acontece na pregação da palavra? As pessoas cochilam. A palavra está sendo ministrada, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e as pessoas estão diante de Deus, cochilando, como se Deus merecesse isso. O teu Deus merece isso, irmão? Agora responde, por favor. Teu Deus merece isso? Você está vendo Deus aqui? Quem está vendo aqui, levanta a mão. Talvez o Senhor esteja se mostrando a você, não a mim. Ele pode fazer isso. Mostrar sua glória. Talvez você veja uma luz. Talvez você veja um raio. Talvez você sinta. Mas você está vendo Deus aqui? Não, mas Ele está aqui. E Ele está sentado no trono, Ele está aqui governando sobre a nossa vida, regendo essa igreja, e muitos aí cochilando diante de Deus. Tenho certeza que você, diante do seu patrão, você não dorme quando ele está falando com você. Quem dorme aqui diante do patrão quando ele está falando? O patrão assim: filho, é o seguinte, eu quero que você nessa esteira. Você faz isso? Tenho certeza que você não faz isso. Mas diante de Deus as pessoas fazem. E nunca se esqueça, meu irmão, que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é Deus, Deus é soberano. E é isso que nós vemos, a gente vem oferecer para Deus. Então as pessoas estão cochilando, irmãos, no meio da mensagem, no meio do louvor, irmãos, as pessoas estão bocejando. Tem gente, irmão, que eu até viro a cara para não ver o tamanho da boca que está abrindo na hora do louvor. Dá para ver até o sininho da pessoa batendo lá no fundo. A pessoa fica até vermelha, porque perde até o ar, de tanto que ela abriu a boca. Irmão, se você ficar do lado de uma pessoa dessa, você cai duro, igual uma pedra de gelo. Nós estamos adorando a Deus e o povo aí. Fora aqueles que não se movem do lugar. Se que Deus quiser ser adorado, vai me aguentar do jeito que eu estou. Não estou dizendo novamente das pessoas idosas, não estou dizendo daqueles que precisam estar assentados por causa de criança, mas eu estou dizendo diante de pessoas normais que vêm, se assenta como se estivesse sentado em algum lugar. E o louvor estralando e essas pessoas assim, só analisando. Ventilador, vai para lá e para cá para ver o que o irmão está falando, e só balançando a cabeça, falando: misericórdia, hein? Para que precisa disso? Esse é o tipo de culto que muitas pessoas estão oferecendo. E dizem que é para Deus, mas eu já vou dizendo uma coisa para você: não é para Deus. Por quê? Porque Deus está aceitando o nosso louvor, o nosso culto, ou Deus está rejeitando. E diante da sua palavra, com todas as letras, eu posso afirmar para você: Ele está rejeitando.
Ele está rejeitando. Então as pessoas na hora da oração, eu falei assim, no meio da palavra as pessoas cochilam, no meio do louvor as pessoas bocejam. Na hora da oração as pessoas fazem o quê? Conversam. Vamos aproveitar que está todo mundo de olho fechado. Você viu? O Corinthians está lá jogando agora. Vê aí. Quanto que dá? E aí no meio da oração, dorme também. É verdade. Tem irmãos que vêm orar e dormem. Feio, né? Então tem gente no meio da oração, irmão, conversando, cutucando, ajeitando o celular, fazendo um monte de coisas e não está orando. Ô querido, para quem você ora? Oração é para quem? Para mim? Eu disse que essa mensagem era intragável, mas eu já falei que eu já conversei com Deus e era essa mesmo, não teve jeito de escapulir. Talvez você saia daqui hoje falando mal de mim. Talvez você saia daqui hoje falando, não sei nem para que eu fui lá, vou escutar isso aí. É, isso mesmo, você veio aqui para escutar isso, e Deus chamou você aqui para você escutar isso, porque você precisava ouvir isso, e não vai embora sem antes de ouvir. Porque eu vou entrar no céu sem peso nenhum na minha consciência. Então as pessoas na oração estão conversando. E tudo isso o que é? Desprezo. Desprezo à pessoa de Jesus. Desprezo à pessoa de Deus. Desprezo ao Espírito Santo que está operando, que está agindo. Então nós precisamos, irmãos, nos atentar, queridos. Os crentes de hoje estão precisando aprender a respeitar a Deus. Talvez você é mais velho do que eu, é da minha idade, você é da geração do respeito. Que o pai, só de olhar você já sabia o que ele queria. Chegava uma visita em casa, você espirrava, não é para ficar aqui, pode ir para lá. A gente sabia o que era respeitar o mais velho. Sabe o que é respeitar o mais velho? Falar bom dia, Senhor, boa noite, Senhor. Ou então, benção, Pai, benção, Mãe. Você é dessa época, irmão? Quem é dessa época do benção, Pai, benção, Mãe? Você acha que isso é inválido? Você acha que as coisas tinham que mudar para ficar do jeito que está aqui? Ei, você! Isso é com o pai, viu? Você. Ei, pega esse negócio aí para mim aí, ó. A mãe virou uma empregada. As pessoas não têm respeito nem com as outras mais. Eu sou da geração, irmãos, que a gente entrava no ônibus e você se assentava, estava doidinho para sentar no ônibus. Aí de repente encostava um velhinho do lado e falava, não é possível. Aí você tentava olhar para a janela para disfarçar que não estava vendo a pessoa do teu lado. Você já fez isso? Pode confessar, Deus está vendo. Você olha para a janela e tipo assim, não é possível, eu vou ter que andar tanto ainda, eu só estou começando, eu vou andar mais meia hora. E o velhinho fica assim, porque o anjo sacode para lá e ele vem para cima de você. Aí você pode se assentar, querido. Glória a Deus, se assenta aí. E eu sou da geração que ainda não se assentava no banco quando o banco estava quente. Você era assim? Minha mãe sempre falava o seguinte: ei, se for sentar no ônibus, espera esfriar primeiro. Aí a gente ficava igual cocó lá esperando esfriar, vinha outro sentava, né? Que isso, gente? O que minha mãe está arrumando? Mas era assim, irmão. Mas era uma geração que nós fomos ensinados a respeitar. Agora, irmãos, essa geração de hoje, ixi, irmão, pode morrer alguém na frente, não está nem aí, passa em cima. Ninguém pede licença, ninguém pede por favor, mas não. Ninguém tem respeito de chegar para o mais velho e falar, o senhor, a senhora, pode, não pode. Benção, pai, benção, mãe. Isso não existe mais, irmão. O respeito acabou. E as pessoas, do jeito que acabou o respeito pelos homens, acabou-se também o respeito para com Deus.
chega diante de Deus de qualquer forma e acha que cultua a Deus daquele jeito, e Deus recebe. É igual os artistas, o cara lá de cima vai me ouvir. Você já viu os louvores, que nós, até no grupo de louvor, no meio da música, nós estamos comentando muito sobre isso, que agora até mesmo os louvores agora não vem mais Senhor, agora vem você. Não é assim que está indo a coisa? Falta de reverência, falta de respeito para com Deus. Deus está virando qualquer coisa, menos Deus. Tem letra que não dá nem para você pronunciar a palavra. Na hora que vai pronunciar a palavra, eu pego, fecho a boca, não falo, depois continuo lá na frente. Eu falo, Deus, o Senhor não merece isso. Isso não é porque eu sou antigo, não. Mas é porque eu tenho temor das coisas de Deus, porque eu conheço Deus, eu sei o que Ele merece e que Ele não é digno de receber um culto em frangalhos, um culto despedaçado, um culto de qualquer forma. Deus é digno do melhor, Deus é digno do louvor, Deus é digno da adoração, Deus é digno do melhor que eu possa oferecer para Ele. Diga amém. Então vamos aplaudir Jesus para quebrar o gelo. Então os crentes, irmãos, estão perdendo tanto respeito a Deus, que eles estão sem consciência daquilo que tem, de como tem oferecido o seu culto ao Senhor, né? Está faltando reverência a Deus, e essa reverência tem chegado a um nível precário. Não existe reverência mais na casa de Deus, não existe mais respeito com as coisas de Deus. As pessoas já não ensinam nem mesmo os filhos a respeitarem a igreja. As crianças vão crescendo de qualquer jeito, vão achando que isso aqui é clube e que Deus nem está aqui. Não é desse jeito, irmãos. Outra coisa, os crentes têm se reunido para cultuar a Deus, mas estão ignorando o Deus que vieram cultuar. A gente sai de casa para vir cultuar a Deus. Chega aqui, a gente começa: oh Deus, vem nos abençoar nessa noite. Senhor, vem agir no nosso meio. Senhor, nós invocamos o teu nome. Senhor, Senhor, invocamos o nome do Senhor. Quando Deus chega, a gente ignora Ele. Aí as outras coisas são mais importantes do que o Deus. É isso que a gente faz todo dia. Talvez seja isso que você, irmãos, está fazendo. Deus chega, você o ignora. Deus fala, você dorme. Deus pede que você o adore, você conversa. Crentes, irmãos, eles estão sem noção. Com todo respeito, eu gostaria que você olhasse para o irmão do lado e falasse: ô crente sem noção. Não é cristão, é crente sem noção. Ou crente sem noção. Precisa mudar as coisas. Fala, precisa mudar as coisas, crente sem noção. Né? Ô irmão, eu vou falar uma coisa para você. Sabe qual que é o pior das coisas? O pior das coisas é o seguinte, irmãos. O difícil é que não é só os membros que sentam na igreja. Quem mais está fazendo isso? O pior, irmãos, é que pastores agem desse jeito. Líderes de grupos agem desse jeito. Equipes inteiras estão agindo desse jeito. Professores que deveriam ensinar como se portar estão agindo desse jeito. E o que a gente pode esperar do culto e adoração a Deus daqui a algum tempo? Como que Deus vai estar sendo adorado? Como que Deus vai estar sendo reverenciado? Então, irmãos, nós precisamos ter a consciência desse erro. Precisamos, voltar aos primórdios da palavra. Precisamos voltar, irmãos, à verdadeira adoração, porque Deus quer ser adorado com o melhor e não de qualquer jeito. Deus não só quer ser, mas Ele merece o melhor. Ele merece o melhor. E entenda uma coisa: o melhor que nós podemos fazer ainda é pouco para aquilo que o Senhor merece. Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, de
de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu possuí, tudo Ele é digno e muito mais. Deus é santo. E importa que nós também sejamos santos. Mas eu vejo, irmãos, que tudo isso é porque as pessoas não entendem quem Deus é. Se a gente entendesse quem Deus é, qual posição que Deus está, nós acho que mudaríamos também a nossa posição de cultuarmos a Deus. O nosso jeito de cultuarmos a Deus. Então as pessoas estão vivendo a vida cristã de qualquer jeito. Cultuando a Deus de qualquer jeito. Chegando-se diante de Deus de qualquer forma. Agindo diante do Senhor também de qualquer forma. E eu faço uma pergunta: por que você vive a vida cristã? Para que você vive a vida cristã? Bom, eu acredito que a gente vive a nossa vida cristã para quê? Para agradar a Deus, porque servindo a Cristo, obedecendo a Cristo, tendo uma vida com Deus, logicamente eu vou agradar a Deus. Nós vivemos uma vida cristã para em tudo glorificarmos ao Senhor. Nós caminhamos nessa vida, nessa jornada diante do Senhor, para quê? Para alcançar a vida eterna. Nós andamos nesse caminho de Cristo, por quê? Porque nesse caminho também existem benefícios. Mas o que a gente está vendo, irmãos, é que não está havendo nenhum esforço das pessoas em compreender essas coisas. Não está havendo nenhum esforço das pessoas, irmãos, para ter essa consciência de que Deus merece o meu lugar, de que eu não posso viver de qualquer jeito, de que eu não posso entrar na presença de Deus e cultuar a Deus do jeito que eu quero, porque não é assim. Adoração não é adorar a Deus com o que eu quero dar para Ele. Adorar a Deus é adorá-lo como Ele quer ser adorado. Isso é o segredo da adoração, é fazer o que Ele quer e não fazer o que eu quero. Então nós precisamos compreender isso, ter essa consciência e essa compreensão. Uma outra coisa, irmãos, que analisando também essa vida cristã, que essa geração, ou que a igreja dos dias de hoje está vivendo, nós temos percebido que as pessoas não têm orado muito. E as pessoas, irmãos, a gente pode fazer uma pergunta: por que essas pessoas não têm orado muito? Será que é porque as pessoas não têm tempo? Muitas vezes a gente quer mascarar a falta de oração, tipo assim, eu não estou tendo tempo, a minha vida é muito corrida. Mas não é isso, irmão. Por que as pessoas não estão orando muito mais? Porque na realidade, Deus não faz mais sentido na vida dessa pessoa. Para que eu vou orar a Deus, buscar a Deus e ficar lá de joelho falando com Deus se Ele não faz sentido na minha vida? Porque a minha vida toma um rumo diferente da vontade dEle. Então as pessoas não têm orado muito, não é só porque não tem tempo, não. É porque simplesmente Deus para ela não tem importância. Porque quando a gente não ora, nós estamos dizendo isso para Deus: Deus, o Senhor não tem importância. O Senhor não é importante para mim. As outras coisas são mais importantes para mim. Uma outra coisa que tem acontecido muito é que as pessoas também nos dias de hoje não têm congregado, não têm se reunido muito para cultuar a Deus. E por que as pessoas não têm vindo à igreja? E por que as pessoas não vêm cultuar a Cristo? E por que as pessoas não têm se envolvido na obra de Deus? É falta de tempo, é porque eu estou trabalhando demais. Mentira! Porque de verdade, irmãos, elas têm outra coisa mais importante para fazer. Eu só estou resumindo, sem você precisar falar. Eu estou resumindo o que é a sua vida em questão de igreja. Quando você não participa, não é só por causa de serviço. Eu sei que existem raríssimas exceções. Tem aqueles que trabalham de noite, tem aqueles que trabalham sim. Mas grande parte das pessoas, deixa eu perguntar aqui, agora eu vou apertar o cinto. Quantos que estão aqui que trabalham à noite? Levanta a mão. Conta no dedo, no dedo. E o resto da igreja, onde que está de noite? Levanta a mão. Conta no dedo, no dedo. E o resto da igreja, onde que está de noite? Conta no dedo, no dedo. E o resto da igreja, onde que está de noite? Levanta a mão. Conta no dedo, no dedo. E o resto da igreja, onde que está de noite?
Fazendo o quê? Ah, tudo bem, agora tem a escola. Os estudantes à noite, por favor. Ninguém estuda? Você estuda? Quem mais estuda durante a noite, viu? Ah, tá, só na quinta. Tem mais alguém que estuda à noite aqui? Então, eu posso perguntar com toda a propriedade, onde que você está? Quando está acontecendo o culto aqui de terça-feira, de sexta-feira, se você não trabalha, se você não estuda, você está onde? Deus é importante para você. Deus é muito importante para você, por isso que você vem. Por que eles não vêm? Porque Deus não é importante, ou então porque existe outra coisa mais importante para fazer. Não vêm, irmãos, porque eles não anseiam pela palavra de Deus. Por que as pessoas não vêm cultuar a Deus, irmãos? Porque eles não creem no poder da Bíblia. Por que não vêm cultuar a Deus, irmãos? Porque não acreditam naquilo que estão oferecendo para o Senhor. Mas o que a gente vê, irmãos? Que as pessoas, na hora que está acontecendo a mensagem, na hora que está dando a palavra, na hora que Deus está falando, as pessoas estão preocupadas com o quê? Com o celular. O que eu ouço de reclamação de diácono por causa de celular. Ô pastor, eu preciso ver a minha caixa de mensagem. Ô meu irmão, vai plantar batata, meu irmão. Você veio para cultuar a Deus, mas você está aqui de corpo presente, preocupado com o seu celular, ou com o jogo, ou preocupado com a mensagem que alguém vai te mandar, ou alguma outra coisa. Meu irmão, não deveria nem ter vindo, porque você está sendo rejeitado por Deus. Sabe o que eu falei hoje para o pastor? Eu falei assim: a coisa já não vai lá grandes coisas. E Deus está me levando a trazer uma mensagem que, se depender de mim e eu estou roubado, eu estou despedido. Talvez isso aconteça. Mas eu estou entregando aquilo que Deus está reclamando. Sabe o texto que nós lemos aqui hoje? Eu estou terminando, viu? Ainda é 8h30. Fica tranquilo. Vai acabar logo não, pastor, porque eu estou suando frio. Não, calma aí, irmão. Aguenta mais um pouquinho. Aguentou até agora, não desmaiou? Então aguenta. E aqui a palavra do Senhor no texto que nós lemos diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. E essa está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios eu vou falar a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Sabe por que Deus quer que fale isso? Que Deus quer eu corrigir, que Deus quer pôr a igreja na linha. Mas aí o Senhor fala assim: olha, eu posso até trazer gente de outras línguas, mas mesmo assim eu posso trazer quem for, o povo ainda não vai me escutar. Isso é com você, irmão? O que Deus está falando aqui é porque Ele conhece teu coração? Você está escutando tudo que eu estou dizendo, e a coisa ainda vai continuar do mesmo jeito? Então o que o Senhor está falando é para você. E Ele conhece bem isso, hein? Ele conhece seu passado, seu presente, seu futuro. Ele sabe muito bem quem você será daqui 5 minutos. O que você já está pensando na tua cabecinha. E o que você vai fazer daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Deus tem a sua vida na sua mão. Ele sabe tudo isso. E Ele está dizendo: esse povo vai escutar. Vou mandar até gente de outras línguas falar. Mas o povo não vai me escutar. Meu irmão, misericórdia. Misericórdia. Não deixe isso acontecer, não. Hein? Então, celular é igual a gente faz no encontro de jovens, no retiro de jovens. Entrou, queridinho? Entrou. Desliga essa poltrona. Você não precisa dela aqui. Você entrou para cultuar a Deus? Desliga isso. Você não precisa de celular aqui dentro. Já até colocaram aí, um dia aí, colocaram um negócio de celular.
Pode ficar tranquilo que Deus não vai falar com você através do celular. Ele não vai ligar para você e falar: querido, olha só, tem bênção e vitória para você. Você não precisa dele. Pode desligar isso. E deixa para ver as notícias depois. Deixa para ver o jogo do Corinthians depois. Com certeza ganhou. Ganhou não? Fala aí para mim se ganhou ou ganhou. Estou terminando, queridos. Irmãos, então agora entenda o que é isso que está acontecendo. A ação, a atitude das pessoas diante de Deus, o que é isso? Isso chama ignorar a Deus. Isso chama, irmãos, desprezar a pessoa de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos ensina no livro de João 4, que nós precisamos adorar a Deus, cultuar a Deus em espírito e em... O que significa adorar a Deus em espírito? Significa sem carne. Adorar a Deus como Deus é, espírito, de uma forma espiritual e não carnal. Tem gente oferecendo a Deus da carne. Faz porque já sabe fazer, mas não faz porque quer fazer. Faz porque está acostumado a vir na igreja, bater palma, pular, orar, até fala umas palavras bonitas. Prega, trabalha, dança, toca, faz um monte de coisa, está acostumado, mas isso não é espírito. Faz na carne. Outra coisa, em verdade. Então tem que agir diante de Deus de uma forma verdadeira e não de uma forma mentirosa. Você tem que ser um verdadeiro cristão e não um falso. Você tem que ser uma nota, irmão, que vale e não uma nota falsa que tem que rasgar. Não serve para mais nada. Espírito em verdade significa: vou me apresentar diante do Senhor de coração. E tudo que eu fizer para o Senhor, eu faço porque eu desejo, porque eu reconheço que o Senhor é Deus e merece isso. Como que nós devemos cultuar a Deus então, irmãos? Nós devemos cultuar a Deus com reverência. Devemos cultuar a Deus com temor. Devemos cultuar a Deus, irmãos, com devoção de todo o nosso coração. Devemos cultuar a Deus, irmãos, com gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. E olha, agradecer já por tudo que Ele vai fazer. Olha, devemos cultuar a Deus com amor. Devemos cultuar a Deus com honra. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 13. A palavra do Senhor diz assim: honra a quem tem honra. Deus tem honra? Ele precisa ser honrado. E o interessante é que quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. O interessante é que quando nós aprendemos a servir a Deus de todo o nosso coração, Deus se volta para nós e começa a trabalhar poderosamente na nossa vida. O importante, irmãos, é que quando a igreja de Deus começa a caminhar, a praticar as boas obras, a fazer o que Deus quer, a ter reverência com Deus, a buscar Deus de todo o coração, irmãos, o céu se abre e os milagres acontecem. Por que nós precisamos voltar ao primeiro amor? Por que nós precisamos voltar à prática das primeiras coisas, irmãos? Porque é assim que Deus escuta, porque é assim que Deus trabalha, porque é dessa forma que Deus opera, e Deus quer operar. Deus quer trabalhar, não só em nós, mas através de nós. E nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Nós precisamos consertar os costumes errados. Queridos, quando termina o culto, se um dia você vier aqui para limpar a igreja, você vai sentir o que a gente sente. O lixo que fica dentro da igreja. Copos jogados para tudo quanto é lado. Copos largados com água pela metade, papel de bala, chiclete.
Tudo aí no meio do culto. Ah, pastor, eu não posso levantar para poder jogar no lixo, porque o senhor já está falando aí. É, meu querido. A hora que você sai não tem lixo. Eu fui ensinado pelos meus pastores, sabe o que é? Quando você sair da igreja, se você encontrar um papel de bala, não deixa lá não. Vai lá, pega e joga pro lixo. É a casa de Deus. Quando você vier para a casa de Deus, quebrar alguma coisa na casa de Deus, vai lá e põe outro melhor do que estava lá ainda. Porque isso é honra, isso é de Deus. As coisas da igreja é para o culto a Deus, não é para casa. Vai indo, irmão, vai indo, me empresta, leva, e não volta nunca mais. As coisas de Deus. Quem fazia isso eram os inimigos, que arrombavam o templo, saqueava tudo que estava lá e levavam embora. Isso acontece, isso é o povo de Deus. Isso é o povo de Deus que cultua, que adora, que sente a presença do Espírito, que vai morar no céu e que acha que está cultuando a Deus como Deus merece. Ah, querido, deixa eu perguntar, isso que você está oferecendo a Deus é o seu máximo? O que você está oferecendo a Deus é o seu máximo? Vixe, meu irmão, então está muito ruim. Diáconos, vocês fazem o corredor. Eu vou me sentir como os grandão. Ah, eu vou passar no meio, vocês vão me conduzindo, me levando até o meu carro e eu vou embora. Porque senão vai acontecer igual o show que eu fui uma vez na escola. Lixo. E a mulher chamava Rosana e cantava aquela música como uma deusa. Lixo, lixo, lixo. E eu fui. E a mulher chegou lá rouca. E chegou no show 2 horas depois que já estava marcado. E só tinha uma música. Chegou rouca. E 2 horas atrasado, em Franca. Aí começou assim. Tá. E aí foi. Pedra, irmão, voando para tudo quanto é lado. Tiveram que pegar a mulher, sair correndo com ela, socada dentro do camburão. E ela foi igual um bandido embora. E eu no meio daquele povo, daquela fumaça, daquela poeira, quase sendo pisoteado. É lixo, irmão. E quando mais... Eu estou falando isso com os diáconos porque é assim que a gente se sente aqui. Quando a gente precisa tocar nas feridas, o olhar das pessoas parece que é mais ou menos dessa forma. E eu encerro aqui, irmãos, dizendo assim, que nós precisamos consertar os nossos costumes errados. Deus está falando. Deus está falando através da palavra, não é minha, não. Deus está falando através da palavra, é Deus que está falando no seu coração. É Deus que está querendo o melhor para nós que somos a sua igreja. Mas entenda bem que a nossa vida de fé, ela não é feita do jeito que nós queremos fazer. A vida de fé, de prática, ela é feita como Deus deseja. Então essa vida se faz da maneira de Deus e não da nossa. E o versículo que eu deixei aqui e quero deixar para os irmãos, em Jeremias 10, capítulo 6, não precisa abrir se você não quiser. Está escrito: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Não há ninguém que se compare ao Senhor. E nós estamos diante desse Deus. E nós estamos cultuando a esse Deus. A partir de agora, vamos nos posicionar como Ele merece. A partir do entendimento da verdade, vamos agir, vamos cultuar ao Senhor como Ele quer ser cultuado. Vamos nos posicionar diante de Deus, porque Deus tem grandes vitórias para derramar sobre essa igreja.
porque Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre a tua vida, porque Deus quer fazer milagres através de nós. Não é no meio de uma igreja bagunçada, mas é no meio de uma igreja que honra e adora a Deus como Ele merece, em espírito e em verdade. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu adoro o teu nome, eu glorifico a Deus o teu nome.